E aí galera do canal, mais um vídeo iniciando. Dessa vez a gente vai falar sobre o imposto de renda. No dia 6 de março, na semana passada, a Receita Federal fez uma live onde ela demonstrou quais são as novidades dentro do imposto de renda em 2024. Nesse vídeo a gente vai abordar alguns temas que o pessoal da Receita Federal comentou. E eu não vou comentar todos a fundo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, eu vou ficar soltando mais vídeos de forma destrinchada por tipo de situação, onde você consiga ver com mais clareza e também com um maior nível de detalhe, né? Foi alterado o limite de rendimento tributável, o limite de rendimento isentos e não tributáveis, foi também atualizado a receita bruta de atividade rural, o limite também de bens ou móveis e direitos passou a ser maior. Alguns pontos de obrigatoriedade, e isso daqui já é para quem é o pessoal que tem mais dinheiro, também houve uma alteração. E para quem investe em criptomoeda também teve uma nova situação. Então esses pontos a gente vai tratar ele aqui de forma rápida por cima, mas vamos estar fazendo um vídeo sobre cada um deles aqui no canal. Quando eu assisti lá a entrevista do pessoal da Receita Federal, eles informaram que a estimativa para esse ano de 2024 é que eles recebam 43 milhões de declarações para o ano de 2024. Essa declaração pré-preenchida quer dizer o seguinte, que o banco de dados que a Receita Federal tem de você, através da declaração pré-preenchida, já vai importar para o sistema tudo o que a Receita sabe sobre você e que outras operações, outras instituições informaram. É uma dos principais pontos que eles abordaram lá é isso, que cada vez mais querem caminhar para a declaração ser pré-preenchida. Contudo, muito cuidado, porque o fato de ser pré-preenchida não quer dizer que está tudo certo. Cabe você analisar e ver se realmente está certo. Ou melhor, cabe você contratar um profissional que consiga te auxiliar de forma ágil, dentro da legislação, para que você não tenha nenhuma penalidade. Mas antes de partir para o resto do vídeo, eu vou te pedir um favorzinho aqui. Se inscreve no meu canal, deixa o teu joinha, aperta aí por favor esse botãozinho de se inscrever e bora pro vídeo. O governo também mostrou uma parte que houve atualização com relação ao nível da sua conta no Gov. Então, também informou que não mais será aceito o nível bronze, antes era aceito, agora não mais. Agora só tem dentro do Gov a autorização quando você tem um nível de conta prata ou ouro. Lembrando que a prata você tem que autorizar pelo banco e a ouro é aquela que você faz o reconhecimento facial. E esse nível ouro ou prata também consegue que você pegue outros serviços sem precisar deslocar para uma agência da Receita Federal. Você vai conseguir resolver tudo dentro do seu aplicativo. Aqui é o volume de evolução de declaração pré-preenchida que o pessoal da Receita Federal comentou que desde 2021 vem sendo elevado, né? E isso, por consequência, quando você preenche uma declaração pré-preenchida, você elimina vários campos de malha fiscal, como colocar um CNPJ errado, um CPF do dependente errado, colocar uma despesa com nome, qualquer vírgula errado já gera essa malha fiscal. Você tem lá um rendimento que às vezes até a própria instituição que te pagou pode estar com uma certa falha, também gera malha fiscal. Então tudo isso, quando você faz uma pré-preenchida, você importa, mas confere, beleza? Não é o fato de estar pré-preenchida que já vai estar tudo ok. Aqui é um ponto que me chama a atenção. Para o ano de 2023, o que aconteceu? Os contribuintes pagaram de forma antecipada aproximadamente 35 bilhões de reais, ou seja, o governo primeiro arrecadou da gente de forma antecipada, passou um ano para devolver quando tem a restituição do imposto de renda, ou seja, ele está usando o nosso dinheiro e de certa forma ele corrige ele de forma minúscula. Então, para você ver o tanto que o governo utiliza as pessoas em benefício próprio, sempre foi assim, né? Aqui é um ponto importante que houve a atualização da tabela progressiva, onde quem ganhava até 1903,98 era isento, agora passou a ser 2.112. E também teve mais uma nova atualizaçãozinha aí que eu vou estar mostrando para vocês. O valor a partir da segunda faixa, nesse valorzinho aí de 2.826,65, não mudou na nova tabela, ou seja, o que o governo fez foi, na verdade, apenas ajudar a base mais fraca. Então, embora tenha tido um reajuste, as demais faixas
não se alteraram. Para o ano de 2024, é possível verificar que essa isenção vai ser um pouco maior, porque em 2023 nós tivemos 4 meses com o valor de R$ 1.903,98 e tivemos 8 meses com o valor de R$ 2.112. Se a gente proporcionar 2.112 o ano inteiro, a gente chega a uma base de cálculo de R$ 24.511,92 centavos. Aumenta o valor que você precisa, de certa forma, ganhar para poder ficar obrigado na renda a enviar imposto de renda. E aí uma dúvida muito comum do pessoal com relação à restituição é o seguinte: quem recebe primeiro, quem recebe depois? Então a Receita também deixou isso claro. Então, contribuinte idoso com idade superior a 80 anos, contribuinte idoso com idade superior a 60 anos, que seja deficiente ou portador de moléstia grave, contribuinte cuja maior fonte de renda seja do magistério, então se você for um professor, vai receber também, contribuinte que utiliza uma declaração pré-preenchida e que optaram pela restituição via Pix, também vai continuar sendo uma ordem de priorização no recebimento, que isso foi também em 2023, e os demais contribuintes. Quanto mais tarde você enviar a declaração, mais tarde também você vai receber a restituição, caso você tenha a restituição. Bom, na tabela progressiva tiveram alguns reflexos, né? Teve reflexo na tabela progressiva anual e suas faixas, que eu mostrei anteriormente. Limite de obrigatoriedade de renda, teve um pequeno reajuste. E o limite para o uso de dependência no Código 31, como pais, avós e bisavós, tá? Não houve reflexo também com relação à dedução por dependente, porque, segundo a Receita Federal, tem uma lei própria que fala sobre dependente e não mexeu na lei, então, por consequência, não mexe no dependente, o que é um absurdo, literalmente é um absurdo. E ainda mais tem o seguinte: se você tem 65 anos ou mais, tem aquela parte que é isenta do imposto de renda, que é R$ 1.903,98. Então, lá atrás a gente falou sobre a isenção que saiu de R$ 1.903,98 e foi para R$ 2.112. Não aconteceu com os idosos. Olha que sacanagem. O pessoal da Receita Federal falou que foi porque não atualizou a lei específica do idoso. Limite com despesa de instrução. Veja que tá a mesma coisa. Desconto simplificado também permanece. Então, ou seja, teve muito pouca mudança, mas de certa forma não tínhamos atualização desde 2015. Vamos caminhando para ver se isso melhora, né? Porque do jeito que tá, fica muito inviável. Aqui é na ficha de declaração de bens, então veja que houve um acréscimo aí, onde você vai colocar o seguinte: você que já investe, é como se você pegasse aquela sua ação, aí tem um ticker da ação. Por exemplo, vamos supor que você tem Petrobras, você vai botar lá o ticker da Petrobras. Aí você vai botar o ticker e o valor que você tem e a quantidade que você tem aqui. Apesar de que, se você fizer pré-preenchida, alguma exchange, que é o mesmo que se fosse o detentor dos seus ativos para guardar eles, se tiver declarado para a Receita Federal, que é preciso declarar, já vai puxar esse valor certinho para você, tá bom? Então, teve a atualização desse campo, onde você vai precisar colocar certinho o que você tem de criptomoedas. Então, fica ligado aí, porque o governo está de olho e quer tomar um pedaço dele em relação às criptomoedas. Então, vamos lá. Sobre os limites, o que atualizou? Só fazendo uma recapitulação aqui. Nos limites de rendimento tributáveis, antes era R$ 28.559,70, agora passou para R$ 30.639,90, teve um pequeno reajuste. Limite de rendimentos isentos e não tributáveis era 40 mil, agora passou para 200 mil. Ah, mas o que são rendimentos isentos e não tributáveis? É o FGTS, você vai receber um seguro, essas coisinhas já vem líquido. Um cuidado aqui é o seguinte, que ainda continua sendo 40 mil para você que faz operação na Bolsa de Valores, ou 40 mil, ou se você vendeu algum ativo e teve imposto a pagar, ou gerou um DARF, você fica obrigado a enviar. Para quem é aí da área do produtor rural, né, teve aí um aumento da receita bruta, né, de 142.798,50 para 153.199,50. Se você faz o livro caixa do produtor rural, teve essa pequena atualização, tá? Vamos falar mais a fundo em outros vídeos sobre essa atualização. Sobre a questão da obrigatoriedade, quando você tem uma posse, propriedade de bens e direitos, passou de 300 mil para 800 mil, ou seja, se você tem algum bem, uma casa, um terreno e tal, que seja escriturado e tenha valor acima de 800 mil reais
em 2024, precisa também informar. E aí tivemos mais outras situações, que é o seguinte, se você tem bens no exterior, se você tem um trust, se você tem offshore, se você optou por atualizar seus bens lá fora a valor de mercado aqui dentro, mas esse aqui já é um pouco mais complexo, é para a galera ali, menos de 1% mais rico do Brasil, né? Mas de toda forma é bom a gente comentar. Teve mudança também em relação às seguintes fichas: identificação de criptomoedas, que a gente já falou, e vamos fazer um vídeo sobre isso. Doação em 2023, voltaram algumas fichas que antes não tinham sobre essas doações, vamos falar sobre ela. Em relação aos alimentandos, pessoal, olha aqui, isso aqui vai ser uma pegadinha, viu? A galera que tem alimentando vai precisar colocar se foi liminar, se foi um despacho do juiz, se foi uma escritura pública. O que ocasionou esse alimentando? Você vai ter que colocar agora lá. Antes só colocava o nome e o CPF. Agora tem campos a mais. Se você não é residente do Brasil, você tem que colocar lá a data de retorno ao país. Então isso já tinha, mas eles só estão aqui corroborando. Em relação à identificação de bens e direitos no exterior, que é o que eu já falei aqui na ficha de atualização de bens e tudo mais. Esse vídeo é mais um panorama para vocês verem o que atualizou. E a gente vai fazer um vídeo um a um, informando cada tipo de situação para você ficar mais por dentro, tá joia? Se tu gostou desse conteúdo, amigão, se inscreve aí, deixa teu joinha, se inscreve aí, tamo junto, valeu!